Estamos aqui ao vivo, mais uma noite de aprendizado, nesse encontro com todos vocês. Vamos aguardar aí a chegada dos nossos amigos e amigas. Aí chegando nosso amigo Carlão, ou a esposa dele é a Silvia. Elisângela também chegando. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos para a nossa noite de aprendizado. O aparelho Bluetooth está conectado aqui. Sejam bem-vindos. Otávio chegando aí também. Otávio e família. Jussara, Mônica. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Vamos ter aqui mais um encontro de luz, um encontro de aprendizado, de educação. Maristé também chegando aí, Carlos Antônio, Fátima também chegando. É Silvia, muito bem, Silvia. Um abraço aí para o Carlão. Esse agradecimento, Silvia, é para todos nós, ele é recíproco. É essa importância de estarmos juntos, aprendendo juntos, porque todos estamos na mesma condição. Plínio também chegando aí agora, Cleide, Giovanni. Sejam todos bem-vindos, muito boa noite. Vamos nos preparar. Já temos aí 12 pessoas, Deise Rebouças também chegando aí agora. Obrigado a todos pela presença, pela participação. A Lenice também chegando aí agora. Sônia, sejam todos muito bem-vindos. Isso, muito bem, Plínio. Estamos felizes por mais uma noite de aprendizado. Edilene também chegando aí agora. Vamos nos preparar para fazer a nossa prece. Depois eu dou boas-vindas aos demais amigos e amigas que estão chegando aí. Isa, Eliane. E os demais que forem chegando durante a prece também se sintam bem-vindos. Vamos então para a nossa prece inicial. Ivone, acho que você apagou demais, viu? Não, só um instante. É para deixar aceso só essa, Ivone. É para deixar aceso só essa aqui, ó. Sejam bem-vindos. Ivana chegando aí também. Essa daqui, ó. Sejam bem-vindos, Eliane, Edilene, Ivana, Daniela. Isso. Vamos nos preparar então. Dona Raimunda chegando aí também, seu Nelson. Vamos então agora fazer a nossa prece inicial, lembrando da água fluidificada, lembrando de no final, né, durante a palestra toda a gente se prepara, porque no final nós vamos receber o passe. E é importantíssimo que estejamos de coração aberto, de alma aberta para recebermos o passe e em seguida tomar a água fluidificada. Agora sim vamos fazer a nossa prece inicial. Divino Mestre e amigo Jesus, amigo incondicional de todos nós, mais uma vez nos encontramos reunidos sob a sua proteção, a fim de continuar o nosso aprendizado em torno do seu Evangelho, das lições sublimes que o Senhor nos deixou. Esse aprendizado, que essa doutrina esclarecedora nos concede, nos dá o privilégio de poder entender melhor a vida e, portanto, aproveitar também mais profundamente cada situação, cada lágrima, cada alegria. Pedir, querido amigo Jesus, pelos nossos lares,
pelos nossos familiares, por aqueles que nos acompanham, direta ou indiretamente, mas também pedir especialmente por aqueles que cruzam ou cruzaram os nossos caminhos, pelos laços do desafeto, da antipatia, da revolta, da vingança, dos vícios, dos jogos perigosos da vida, para que eles, tanto quanto nós, porque somos necessitados, possamos transformar esse passado de dores, de sofrimento, nas luzes do aprendizado, do perdão, da paciência, vivenciando cada dia, sempre com o olhar ao alto, o olhar para Deus, o olhar para a nossa condição de espírito, fadados todos que estamos a ser felizes, segundo as leis que regem os nossos destinos. Pedir pelos enfermos, pelos que estão cansados, angustiados, infelizes, pelos que momentaneamente perderam o sentido da vida, por aqueles que desencarnaram pelo suicídio, por aqueles que estão afogados nos seus próprios erros. Obrigado, Jesus amigo, por mais uma oportunidade, e dá-nos a sua bênção e a sua proteção, hoje e sempre. Vamos então fazer a nossa reflexão de hoje, e o tema, vamos fixar aqui o nosso tema. Teve mais gente chegando aí, Dora chegando aí, Kiara também chegando aí. Vamos fixar o nosso tema de hoje, que é, conforme vocês estão vendo aí, é o essencial e o secundário. O essencial e o secundário. Isso. Vamos publicar então. Ok, então estamos bem. Vamos agora sim com o tema aí, o essencial e o secundário. E a caixa pode ser que ela fique dando aquela zoadinha. Pode botar ela ali mais longe um pouquinho. O essencial e o secundário. Esse é um tema que, apesar de parecer muito filosófico, de parecer assim muito fora da nossa lógica rotineira, Maiana chegando aí também, seja bem-vinda, parece ser um tema filosófico, mas a doutrina espírita tem o seu aspecto filosófico, mas o aspecto filosófico da doutrina espírita, ele não é especulativo. O aspecto filosófico da doutrina espírita não é para a gente desenvolver compêndios e mais compêndios de reflexões sem uma contrapartida lógica, sem uma contrapartida prática para o nosso dia a dia, principalmente para aqueles que não são filósofos, para nós que somos pessoas comuns, que não temos o dom de filosofar. Mas o aspecto filosófico da doutrina espírita é um pouco diferente das filosofias do mundo, que muitas vezes tem muito pouco de prático, está distante do homem comum, da gente, distante do nosso dia a dia de homem comum, de mulher comum. Então, esse tema, o essencial e o secundário, está dentro desse contexto filosófico prático da doutrina espírita, das implicações que isso tem na nossa vida como espírito. Então, na fase inicial da evolução do espírito, e aí para aqueles que estão chegando agora, que estão começando na doutrina espírita, é importante a gente relembrar ou saber que o espírito, ele é criado simples e ignorante. Ele não tem experiência nenhuma, nem do mal, nem do bem. E ele vai construir ao longo de toda a sua trajetória as suas experiências do bem e do mal, a sua sabedoria. Ele vai se responsabilizar pelas suas conquistas. E quando o espírito está na sua fase
inicial, na sua infância espiritual, ele naturalmente é muito mais ligado à matéria do que ao espírito. Ou a matéria é o essencial para ele, melhor dizendo. O que quer dizer com isso? Que quanto menos evoluído é o ser, mais a matéria é essencial para ele. Quanto menos evoluído o ser, mais a matéria é importante, é essencial. Porque a matéria, ela é parte da nossa primeira etapa evolutiva. Antes de nascermos, antes de sermos o que somos, antes de sermos criados como espíritos, nós não temos nenhuma identificação com o mundo. Nós não nos relacionamos, não temos a consciência de relação com o mundo. É a matéria que promove esse primeiro contato, essa primeira relação. É nela que o princípio inteligente, que o espírito, nos seus primeiros passos, se identifica. A matéria ela vai aflorando, ela vai soprando, ela vai inflando a capacidade do espírito, vai enlarguecendo a sensibilidade do espírito pelo esforço de convivência com ela própria, com a matéria, de superação dos limites da natureza, de superação das suas próprias limitações físicas. No início da evolução, as conquistas materiais, elas são a sobrevivência. A única razão de ser do espírito quando ele está na sua fase primária é exatamente a matéria. E ela é, então, por isso, essencial. Dizendo de novo, quanto menos evoluído o espírito, mais a matéria é essencial para ele. Mais o ser depende da matéria. Quando o ser vai crescendo, vai evoluindo, e aí existe um fator, um elemento de compreensão profundo que nós, espíritas, pela luz dessa doutrina, deve ficar muito claro para todos nós. É o seguinte: a evolução, ela é inexorável. A evolução vai acontecer, está acontecendo, apesar de tudo. Mesmo que eu não queira, mesmo que a humanidade não queira, ninguém pode interromper a evolução. O fluxo do progresso, ele é inexorável. Ele vai se realizar, quer queiramos, quer não. Prestemos bem atenção. E aí é onde mora o ponto-chave principal da compreensão nossa nesse estágio evolutivo, pelas luzes que a doutrina espírita projeta sobre essa questão. Então veja, se a evolução ela é inexorável, ela vai acontecer apesar de tudo, então a necessidade de diminuir a dependência se impõe. Olhe bem, quanto mais eu evoluo, mais a necessidade de diminuir a dependência da matéria se impõe. Vamos voltar um pouquinho para o início. A gente disse que no início a matéria é essencial, ela é importante. Ela é o único sentido de vida do ser na sua infância. Porque ela que ajuda o próprio ser a se identificar. O ser primário, ele se identifica com a matéria, ele e a matéria quase que fosse uma coisa só. Ele não consegue, ele não tem abstração, ele não tem poder de abstração. Então, naquela condição, ele está satisfeito. Basta, a matéria basta para o espírito. A sua relação com a matéria, as suas conquistas é o bastante. Naquele estágio primário. Quando ele sai daquele estágio primário, porque tem que sair, ninguém estaciona eternamente em um estágio. Ninguém. Nenhum espírito pode ficar eternamente em uma condição. Por quê? Porque a evolução é inexorável. Eu estou repetindo isso várias vezes, porque é para fixar mesmo. A evolução acontece quer queiramos, quer não. Então, a evolução acontecendo, ela empurra o espírito de um estágio para o outro.
E naquele estágio seguinte, naturalmente, ele tem que diminuir a dependência da matéria. As condições, né? As condições do espírito, os fatores, os requisitos do espírito desabrocham novos requisitos e ele precisa preencher esses requisitos. Ele já preencheu na sua primeira fase, os requisitos eram apenas materiais, instintivos, e foram todos preenchidos. Mas aí a evolução vem por você para o próximo estágio, com novos requisitos, requisitos de uma relação mais elaborada com a própria matéria. O que é que eu chamo de uma relação mais elaborada com a própria matéria? Por exemplo, o ato de comer, de se alimentar. Quando nós éramos primários, lá bem no início, não repugnava, não tinha nenhum constrangimento de comer a carne crua. Aliás, de ser canibal, de comer um pedaço, o braço de um ser humano que estava ali do nosso lado. Quando a gente brigava com o outro e o outro morria, o corpo dele podia ser comido cru. Porque naquele estágio, essa zoadinha da caixa que é bom tirar. Nesse estágio primário, o ser humano não tem angústia nenhuma, não tem constrangimento dele comer a carne crua. Porque os requisitos, naquele instante, não faz diferença para ele. Não tem constrangimento nenhum. Mas olha agora no nosso estágio em que nos encontramos. Falar em comer carne humana é constrangedor. Nós não aceitamos mais isso. Nesse instante que nos encontramos, a lei da evolução nos empurrou de tal maneira que novos requisitos do nosso espírito já não permitem mais certas barbaridades que naquela época eram naturais. Uma certa feita alguém perguntou assim, alguém que é materialista ou que estuda história, mas com as lentes da própria ciência materialista, me questionou dizendo o seguinte: você acha que Jesus não tinha necessidades sexuais? Ele não teve alguns casos? Aí eu não quis entrar nessa discussão, porque a pessoa está no materialismo e não dá para entrar nessa discussão. Eu digo, meu amigo, essa pergunta eu não vou lhe responder. Você vai ficar com ela, um dia você vai responder você mesmo. Mas sem dar a resposta à pessoa, eu cá comigo pensei, olha, esse exemplo que eu dei do canibalismo, a distância que Jesus está de nós em relação à sexualidade é a distância que nós temos em relação ao canibalismo, ou até maior. Quer dizer, para Jesus, a sexualidade humana desse estágio não faz sentido para ele. Porque os requisitos da sua alma, do seu espírito, estão numa outra dimensão, ocupando outros espaços na largueza do espírito. Não tem mais sentido. Então, se alguém me mostrar uma carne, um braço hoje, né, de uma pessoa, de um ser humano, para eu comer, é constrangedor, eu não quero nem ver aquilo, a gente fica repugnante, né? É repugnante essa imagem, até de falar. Era mais ou menos isso, quer dizer, essa sexualidade genital orgânica para um espírito evoluído, não é que seja repugnante, é porque está em outra, aquilo não tem mais sim, não se realiza mais por ali. Os requisitos da alma não estão mais naquele nível. Mas vamos voltar para o essencial e o secundário. A lógica é sempre essa. Quanto mais o espírito evolui, mais ele é empurrado para uma nova fase que requer o aprendizado de novos requisitos. Requer o preenchimento de lacunas que são abertas pela evolução. Então, vou repetir a frase. Quanto mais o espírito evolui, mais ele tem que, vou reforçar, viu? Quanto mais o espírito evolui, mais ele tem que diminuir a dependência da matéria. Bom, aí é onde mora o drama, a complicação. Quando o ser não toma consciência disso, demora a tomar consciência dessa lei, dessa imposição, dessa necessidade de diminuir a dependência da matéria, o que é que acontece? A necessidade, quando ele não toma conhecimento, o sofrimento se instala. Até que ele se desperte.
para as necessidades essenciais. Vou dizer de novo. Quando o espírito evolui, ele evolui. Não tem jeito. Os requisitos aparecem, as lacunas aparecem, e ele não toma consciência disso. Por não tomar consciência disso, ele não preenche os requisitos, não preenche as lacunas. Não preenchendo os requisitos, não preenchendo as lacunas, nascem os conflitos, o sofrimento. O vazio, a crise existencial. É assim. Quando o espírito evolui, ele não toma consciência das suas necessidades evolutivas, mas as lacunas têm que ser preenchidas porque o processo evolutivo é inexorável. É daí que nasce o conflito, o sofrimento. É pela incompetência, pela incapacidade de preencher essas novas lacunas. Mas será sempre assim. A cada estágio novo, novos requisitos. Daí a necessidade dos sábios, dos missionários, de Jesus, da doutrina espírita. Trabalhos executados por espíritos muito mais elevados do que nós, que vieram deixar um legado de aprendizado, vieram deixar a cartilha que nos adverte em relação a essa lei, em relação a essa lógica de preenchimento dos requisitos espirituais. Qual é o propósito do Evangelho, se não despertar o homem, despertar o espírito, despertar a mulher, o ser de modo geral, para as conquistas de um patamar diferente? O meu mundo não é deste, meu reino não é deste mundo. O mundo que ele se referia não era a terra, era a forma como a gente vivia, era o contexto de vida que a humanidade vivia na época dele e ainda vive hoje. Este mundo, este contexto de mundo não é o mundo de Jesus. Ele veio aqui com um sacrifício que a gente não tem noção, mas um sacrifício superior, que lhe agradou, né? Porque era uma missão divina, de vir aqui e deixar a cartilha para o próximo estágio. E nós estamos vivendo agora, na época atual, momentos críticos desse estágio, onde os requisitos espirituais afloram e nós não sabemos preencher o essencial e o secundário. Estamos ainda agarrados, escravizados ao nosso estágio primário, querendo preencher as novas lacunas com a mesma lógica que preenchíamos os requisitos da animalidade, do primarismo, quando tudo se baseava na matéria. E agora a lacuna não é mais material, apesar de ter ainda a necessidade da matéria, mas já brotou no espírito a necessidade de preencher os requisitos do espírito. Ele tem que despertar para isso. Quanto mais ele demora, mais sofrimento, mais conflito, mais angústia, mais vazio. É disso que nós estamos falando, o essencial e o secundário. A humanidade está vivendo exatamente esse momento. Nunca houve tanta angústia, nunca houve tanta frustração, nunca houve tanto sofrimento íntimo da alma, nunca houve tanto sofrimento. E por que não existia antes? Porque os requisitos antes não eram necessários. Esses requisitos de hoje não existiam. Os requisitos de antes eram os de antes. Eram primários, eram satisfeitos com muito mais facilidade, porque estava lá. A gente não pode exigir de uma criança que ela atenda, vamos fazer a analogia com uma criança. Não se exige de uma criança determinados requisitos. É mais fácil para a criança satisfazer as suas necessidades. Mas quando a criança se torna um adolescente, se torna um adulto, os requisitos, as suas necessidades são outras, mesmo pensando nas materiais. Se a gente pegar a pirâmide de Maslow, ele explora bem esse tema. Mas vamos nos voltar para o espírito. Agora eu quero ainda, a nossa cultura dessas últimas décadas, desses últimos séculos, é uma cultura que teima em dar significado à vida do ser humano a partir da matéria, tentando preencher requisitos impreenchíveis. Não é possível preencher a felicidade do espírito a partir da matéria. Não é para dizer de novo, não é possível atender os requisitos agora desse estágio evolutivo a partir da matéria. Impossível.
Enquanto nós insistirmos nisso, haverá ainda muita dor, muito sofrimento, muito suicídio, muita gente tomando psicotrópico, tomando droga, tomando álcool, entrando em desespero existencial, perdendo o sentido para a vida. Porque a nossa sociedade, a nossa cultura, as nossas religiões tradicionais, elas perderam o trem da história. E não tem jeito. O espírito evolui, a evolução é inexorável. Precisamos urgentemente iniciar a passagem do consciente, a passagem consciente do material para o espiritual. O Evangelho é a cartilha. A doutrina espírita veio pegar os conceitos do Evangelho, aprofundá-los, mastigá-los, torná-los mais claros, dar-lhe uma vida compatível com o século XIX, XX, XXI e daqui para frente. Tirar os dogmas, tirar o folclore que nós colocamos em torno da mensagem do Cristo e nos advertir, nos chamar para uma caminhada objetiva, mais clara, mais voltada para o Espírito. No Evangelho, Lucas capturou uma das cenas mais bonitas do Evangelho. Dizem que o Evangelho de Lucas é um dos mais profundos. Todos são profundos, mas Lucas, como ele tinha uma condição cultural, dissertatória, filosófica, como ele era médico, então ele tinha uma capacidade de interpretar, de dissertar, de compreender as cenas vivenciadas junto ao Mestre Jesus. Então ele capturou lá no seu capítulo 10 do Evangelho, nos versículos que vai do 40 ao 42, aquela história lá daquele lugarzinho perto de Jerusalém chamado Betânia. Naquele lugar chamado Betânia morava uma família. Não sei porquê, mas Jesus tinha um carinho por aquela família. Ele tinha uma afinidade, parece que já conhecia aquelas pessoas de outras épocas. Tinha um carinho muito grande. Aquela família que morava naquela cidadezinha chamada Betânia. Naquela casa humilde, singela, moravam 3 espíritos. Era Lázaro, Marta e Maria. Lázaro, aquele que quando ficou doente, foi tido como morto e foi enterrado. E aí as duas, Marta e Maria, foram lá. Mestre, Lázaro morreu. O resto vocês já sabem. Mas eu quero voltar para a casinha de Betânia. Jesus precisava, vinha de Jerusalém, e ele, propositalmente, ele gostava. Sempre que podia, ele passava na casinha de Lázaro. Poucas vezes, obviamente. Mas ali, mais uma vez, ele ia passar para visitar a casa daqueles amigos espirituais, Lázaro, Marta e Maria. Então, aconteceu, Jesus chegou, junto com os apóstolos, adentrou, sentou-se, e enquanto Jesus estava ali chegando, Maria se adiantou, ficou sentada aos seus pés, passando bálsamo nos seus pés, porque as pessoas caminhavam antigamente, não tinha Uber, não tinha mototáxi, motoboy, tudo era na caminhada, na poeira, nas pedras, no deserto, os pés cansados. Então Maria assenta-se e vai passar o bálsamo, o óleo nos pés de Jesus. Enquanto isso, Jesus começa a falar para Maria e para os circunstantes das belezas da espiritualidade, das belezas das virtudes, da paciência, do amor, do significado da vida, da precariedade da vida física. E Maria ficou embevecida. Maria olhava para aquele instante com tanto enlevo, com tanto brilho nos olhos, com tanta dedicação, com tanta vontade de alcançar aquilo que o mestre falava, que ela esqueceu do secundário. Ela não estava enxergando mais a casa. Ela não enxergava mais o chão. Ela não enxergava mais as portas. Ela não enxergava mais a fome, a necessidade de comer.
porque a mensagem do mestre lhe preenchia completamente. Ela mudou de patamar naquela conversa. Então, Marta, que era sua irmã, assim que Jesus chegou, Marta começou na sua agonia. Ficou aperreada, corria para lá, corria para cá. Varria, lavava, arrumava, ia para a cozinha, cozinhava, porque tudo aquilo era para o mestre. E ela ficava agoniada arrumando a casa para receber o mestre. Numa das conversas de Jesus, quando Jesus falava do respeito, né, do aspecto divino do trabalho, ela aproveitou o ensejo, Marta, e disse: Jesus, o senhor não acha que Maria está aí no bem bom, sentada aos seus pés, desligada do mundo, e eu aqui me aperreando, suando, ralando aqui para arrumar as coisas dentro de casa, para fazer a comida? Por que o senhor não dá um carão nela, mandando ela vir me ajudar? Foi bem assim mesmo. Ela, né, queimou ruim, porque ela no desespero, numa agonia para fazer as coisas dentro de casa. E Maria sentada aos pés de Jesus, ali no bem bom, na visão dela, no bem bom. Olha que cena. Quando ela faz essa pergunta, todos param e ficam perplexos. Todos perguntam-se a si mesmos: o que será que ele vai responder? Será que ele vai reprovar Maria? Porque Maria está ali no bem bom? Maria é preguiçosa? Maria não quer saber das coisas de dentro de casa? Será que ele vai brigar com Maria? Ou será que ele vai advertir, chamar a atenção de Marta? Porque Marta se intrometeu na conversa. Só haviam duas opções: ou queimar Maria ou queimar Marta. Mas Jesus já sabia de tudo, né? Ele já lia a expectativa dos circunstantes. Ele já sabia qual era o estado da alma de Maria, já sabia o estado da alma de Marta. Como sempre, ele fazia alguns segundos de silêncio, todos perplexos, esperando uma resposta, uma manifestação do mestre. Passados os segundos de silêncio propositais, o silêncio é sabedoria. Quando nós não nos precipitamos em responder as coisas, nós abrimos a nossa alma para a sabedoria, para as intuições. É óbvio que ele não precisava dessas intuições porque ele tinha sabedoria, mas tu precisa. Nós precisamos do silêncio. Ele usava o silêncio mais como uma ferramenta didática, pedagógica, para poder abrir espaço nos corações, nas almas, para entenderem o significado profundo das suas frases. A resposta de Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Vou ler de novo a resposta que ele dá. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. O que foi que Jesus quis dizer? Que Marta estava preocupada com o secundário. Marta não percebeu o essencial. A visita do Mestre Jesus era o essencial. O seu verbo, a sua lição, a sua presença, a sua luz era o essencial. Marta se fixou no ordinário, no mundano, nas necessidades do homem comum, da mulher comum. Maria não. Maria talvez estivesse no outro estágio. Ela não precisou nem refletir, ela sabia que talvez o mestre não passasse mais ali. Talvez fosse a última vez. E ela não podia perder a oportunidade da luz. A luz é o essencial. Então, Jesus diz a segunda frase. Maria, dizendo a Marta. Primeiro ele disse: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Sabe por que ele disse isso? Porque ele não quis menosprezar o trabalho de Marta. O trabalho de Marta não era um trabalho não importante.
Não era um trabalho desprezível, não. Era um trabalho importante, mas não era o essencial. Mas ele respeitosamente, afetivamente, carinhosamente, como o mestre faz, não desmereceu Marta. Apenas disse de uma maneira muito elegante: Marta, Marta, andas inquietas e preocupada com muitas coisas. Olha, ele disse que ela estava preocupada, porque ela tinha a responsabilidade. Mas ela não alcançou o essencial. Em seguida, Jesus diz: Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será retirada. A boa parte não lhe será retirada. O essencial. Maria buscou o essencial naquele momento. Marta buscou o secundário. Quer dizer, então, que o secundário são as coisas, não tem importância, eu posso deixar minha casa suja, posso não fazer a comida, posso não me preocupar com as coisas, se o carro quebrar, deixa ficar quebrado. Não, não é isso. O secundário é importante. É tudo que é importante, mas é passageiro. Olha, tudo aquilo que é importante, mas é passageiro, é secundário. Foi isso que Jesus quis dizer a Marta. Marta, você está preocupada com muitas coisas, dando o mesmo peso a todas. Marta, dê o peso diferente. Não bote tudo no mesmo cesto, porque você fica sempre no secundário. Maria percebeu o essencial, porque o essencial não é passageiro, e ele termina na frase dizendo: ninguém tira dela, ninguém lhe retira. O essencial é o que fica, é o verdadeiro patrimônio do Espírito. Está travando aí, né, Dora? Quero ver se alguém confirma mais aí que está travando, para a gente poder tentar corrigir alguma coisa. Por enquanto, só Dora. Mas vamos continuar a nossa reflexão. O secundário, então está normal, deve ser só com você aí, Dora. O secundário é tudo que é importante, mas é passageiro. Nós não podemos nos fixar na posse do secundário. Nós devemos nos fixar na experiência, quando dela brotam as virtudes da alma. Vou dizer de novo. Tudo é importante, mas se é passageiro e é temporário, é secundário. Olha, gente, que reflexão maravilhosa a doutrina traz para nós. Que reflexão maravilhosa. Tudo é importante, mas se é passageiro, se é temporário, é secundário, não é essencial. Isso diz para nós que a gente não deve se fixar, focar na posse do que é temporário, nas coisas, nas circunstâncias temporárias. Elas são importantes. E a importância delas, das coisas temporárias, não está nelas propriamente dito, mas na experiência que eu vivencio com elas. São essas experiências que fazem brotar as virtudes da alma na minha relação com o temporário. O essencial nasce do temporário, nasce do secundário. Então Maria estava, tanto quanto Marta, na casa. A casa era importante, a comida era importante, a roupa era importante, o chão varrido era importante. Mas havia algo essencial acima do chão, acima da limpeza do chão da casa, acima da comida, do caldo. Era a presença do Mestre Jesus. Era a luz. Era não perder a oportunidade, o privilégio de estar ali com Ele. Percebe que o importante é importante, mas pode não ser essencial, porque é passageiro, porque vai, acaba, é finito. Então nós temos que pegar as experiências passageiras e não se fixar nela, apenas tirar as experiências delas para que delas brotem as nossas virtudes. O essencial é do Espírito. O essencial é inalienável.
Ninguém rouba, ninguém tira. Jesus disse: o meu tesouro está onde as traças não roem e os ladrões não roubam. Ele quis dizer que nós temos que ter esses tesouros. Os tesouros que são construídos a partir da experiência na matéria, na vida material. E quando nós não percebemos isso, quando nós demoramos a ter consciência de que os requisitos já existem, nessa fase evolutiva eu já estou sedento de espírito, mas eu não tomo consciência disso, logo eu não me preencho, eu não encontro as fontes para preencher esses requisitos desse estágio evolutivo. Como eu não encontro, o sofrimento aparece, a dor, o conflito existencial, a falta de sentido. O que significa isso? Os requisitos estão ali, as lacunas a serem preenchidas, porque a evolução forçou que isso desabrochasse. Mas eu não fui educado, o mundo não me educou, eu fiz vistas grossas ao Evangelho. A doutrina está aí, nos convocando para um novo paradigma da evolução. E às vezes nós mesmos espíritas ainda frequentamos os centros em busca do secundário. Muitas vezes vamos no centro em busca do passe, da água fluidificada, em busca de alguém que resolva os meus problemas. Está errado fazer isso? Não, gente, é assim mesmo. Nós somos Marta e Maria. Ninguém é só Marta, ninguém é só Maria. Marta e Maria é um símbolo. Essa passagem em Betânia simboliza o que nós somos. Nós somos Marta, ora Maria. Porque nesse estágio evolutivo ainda não temos a sabedoria para ser só Maria. É isso que nós almejamos. Mas nós temos que buscar no centro espírita a essência. A essência que me transforma, que me educa. A água fluidificada é auxiliar. O passe é auxiliar. Mas a verdadeira transformação acontece quando eu me educo, quando eu desperto para as luzes do Evangelho, quando eu desperto para os princípios da doutrina espírita, quando eu olho para aquela cena de Jesus ali com Maria e Betânia e me pergunto: quem sou eu? Eu sou Maria ou eu sou Marta? Hoje na minha vida, aqui na minha casa, eu sou Marta ou eu sou Maria? Conta-se que um jornalista, isso está no Reformador, o jornalista, uma certa feita, foi visitar um grande empresário. E o empresário, antes de ir, o jornalista ligou e perguntou: onde é que o senhor pode me receber? Pode ser no horário do almoço? Vamos marcar um restaurante? Aí o empresário disse: não, eu não almoço nem em restaurante, nem em casa. Eu tenho um restaurante dentro da minha empresa para não perder tempo. Venha na minha empresa e a gente almoça junto. Pois bem, o jornalista foi. Quando estava sentado à mesa com o empresário, né, estavam comendo ali as entradas, e o jornalista observou que o empresário estava ensimesmado, calado e com os olhos cheios de lágrimas. Aí o empresário disse: puxa, será que eu vim num momento ruim? Será que a empresa está passando por dificuldade? Puxa vida, mas ele não disse nada, né? Ficou ali na dele. Quando ele olhou de novo, que encarou, ele viu uma lágrima correr nos olhos do empresário. Aí o jornalista perguntou: mas me desculpe, eu posso voltar outra hora? Eu posso ajudar em alguma coisa? Eu sei que o senhor está, a lágrima está caindo, você está passando por alguma dificuldade, eu estou aqui, posso vir outra hora. Posso ajudar em alguma coisa? Aí o empresário disse para ele: não, não é por nada. É porque amanhã é o casamento da minha filha. E agora a ficha caiu. Eu descobri que a minha filha vai embora. Vai viver a vida dela e eu não conhecia a minha filha, eu não conheço, eu não vivi com ela. Eu não lhe dei afeto. Eu não fui seu amigo. Eu só lhe dei dinheiro, escola boa, idiomas, viagens, smartphones da última geração. Mas eu não amei minha filha. E agora ela vai, amanhã é o casamento dela. E a ficha caiu, eu estou aqui agoniado, desesperado. Se eu pudesse, eu voltava ao tempo.
Se eu pudesse, eu tinha muito menos resultado na minha empresa, muito menos lucro, muito menos patrimônio, para ter o patrimônio do afeto com a minha filha. E isso meu dinheiro não compra. Ali, ele estava transitando de Marta para Maria. Ele passou a vida inteira sendo Marta. E a ficha caiu, começando a perceber Maria. A vida finita, material, o homem rico, empresário, sabia que seu corpo era finito e para ele a morte era o fim. A angústia de não ter vivido com a sua filha, quer dizer, a vida inteira viveu pelo secundário, pelo importante, mas passageiro, e o essencial, a relação com a sua filha, com a sua esposa, com o seu lar, que era essencial, ele não identificou, ele não alcançou. Mas os requisitos da alma estão ali, exigindo preenchimento, e a gente desfoca, a gente teima em ir para o material, a gente teima em acumular bens, títulos, quantas graduações, quantas pós-graduações, quantas promoções, quanto lucro, quantas filiais abertas. O secundário, Marta. Ele chorou copiosamente. E o jornalista sai dali naquele dia com uma grande lição. Ele disse para si mesmo que nunca mais ia trabalhar num emprego que lhe tirasse o privilégio de viver com a família, de abraçar os filhos, de chorar juntos, de ser amigo da esposa, de ser companheiro, de ouvir, de escutar as confidências do adolescente, da criança, ou mesmo do filho já adulto, de conviver com ele, com menos riqueza material, mas com mais presença espiritual. Marta e Maria, o essencial e o secundário. Mas, gente, dar a significação espiritual à vida tem um custo. Não é fácil. Às vezes, eu tenho que ter menos coisas para ter mais afeto. Às vezes, eu tenho que ter menos coisas importantes e mais coisas essenciais. Às vezes, eu tenho que ter aquilo que o mundo quer que todo mundo tenha, mas eu tenho que ter menos aquilo. Às vezes, eu só tenho um smartphone de R$500 ou um até de R$200. Mas eu não vou avidamente buscar um emprego, uma renda que me dê o iPhone, sei lá, da última geração que custa R$10.000. Me sacrificar como louco para isso, não é essencial. Eu não vou viver a minha vida para ter o melhor carro do mundo, para trocar tudo na minha casa todo ano, porque isso é passageiro. É importante a casa? É, mas passa. Tudo aquilo que eu me fixo, passa. O que fica é a experiência. Se eu tive a sabedoria de, naquela experiência, pegar a experiência objetiva do mundo. Qual é a experiência objetiva do mundo? É a minha relação com tudo que é passageiro. Essa é a experiência objetiva. Essa experiência existe para brotar em mim a experiência essencial. E como é que eu faço isso? Disciplinando os meus desejos de conquista daquilo que é secundário. Eu só sou feliz se eu viajar para a Europa. Nada disso. Quanta gente viaja para a Europa e toma comprimido para dormir? Quanta gente viaja para a Europa, para o Japão, para os Estados Unidos e quando voltam estão com o mesmo vazio? E aí a gente não vai viajar? Não, viaja, mas não é a viagem que vai lhe fazer feliz. O que vai lhe fazer feliz é se você tornar a viagem essencial. É se ela tiver a ver com o seu espírito, com a essencialidade, com tudo mais. Otimismo, fé, devotamento, vontade de seguir Jesus. São esses valores que nos tornam proprietários de valores e bênçãos no reino da alma. Deus nos abençoe. Vamos às nossas perguntas, às observações de hoje. Quero chamar ali, e pergunto se a Ivana está acompanhando, peço que ela traga aqui. Está acompanhando.
Só um instantinho aí para a gente começar. Tá, vamos aqui, vamos ver aqui. Vamos então aqui ver as primeiras observações. Acho que... Deixa eu ver aqui, onde é que estão as primeiras observações aqui. Eu estou rolando aqui, só um instantinho, peço um pouquinho de paciência. Acho que já chegou aqui. Mônica está dizendo o seguinte: esses sofrimentos estão atrelados não à aceitação e mudança do espírito. Pois é, Mônica. Estamos vivendo nesse mundo, nesse estágio evolutivo agora, com os requisitos da alma para serem preenchidos, e quando eles não são preenchidos, vem o sofrimento. Então quer dizer, quem não aprende pela dor, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Por isso que a doutrina espírita ela é essencial. Ela é aquele ensinamento que está alinhada com os requisitos do espírito, desse instante evolutivo. Quando eu compreendo bem o Evangelho e a doutrina espírita, eu começo a qualificar, a discernir, a separar o joio do trigo, a não me atrelar, a não atrelar a minha felicidade às coisas passageiras. Por exemplo, eu posso gostar muito do jardim, cuidar das plantas, ter um jardim maravilhoso. Isso é lindo, é maravilhoso, é perfeito, eu mesmo adoro plantas. Mas o jardim é passageiro. Um dia o jardim não vai existir mais. O que vai existir é a essência do olhar para o jardim. O que vai existir de essencial é a gratidão a Deus pela beleza da natureza, ainda que a natureza se expresse temporariamente em formas efêmeras. Mas a admiração pela providência divina é o que fica. O amor pela criação é o que fica. Isso é essencial. Vamos ver aqui, Carlos está dizendo o seguinte: as religiões tradicionais não falsearam por séculos a maneira correta de interpretar os ensinamentos do Mestre Jesus, sim. Mas essas religiões tradicionais sou eu. Fui eu que estive nos templos. Fui eu que estive na religiosidade tradicional. Logo é uma responsabilidade da humanidade. Nós criamos um adereço. Nós interpretamos equivocadamente as lições do Evangelho. E eis porque o próprio Jesus previu isso e mandou o Consolador prometido para reviver, para balançar a poeira, tirar a cinza, descortinar. E agora que o Espírito está com novos requisitos, novas sedes, novas necessidades, abraçar de uma vez por toda a sua realidade espiritual, ainda encarnado. Eu não preciso desencarnar para espiritualizar a minha vida, não. Eu tenho que fazer isso já. Estar mais com o ser humano, amar mais o próximo. Quem é o próximo? Gandhi disse, aliás, Madre Teresa de Calcutá, disse uma frase belíssima. As pessoas chegavam para ela dizendo: mas, Madre, eu queria ser como uma senhora, ajudar os pobres. Eu queria fazer caridade. Não, meu filho. Se quiseres fazer bem à humanidade, volte para casa. Viva com os seus. Ame-os. Olha que coisa linda. Às vezes a gente fica pensando que a felicidade e a realização espiritual está lá no Himalaia. Não, está aqui na minha frente. No trabalho, na minha casa, no meu lar, nas minhas conquistas, nas minhas lágrimas, nas minhas relações. Depois isso se dilata e eu conquisto novos patamares. Mas é isso, Carlos. As religiões falsearam. E nós temos a responsabilidade disso. E temos que reverter essa situação. Né? Tirar a diferença, o atraso. E a ferramenta do atraso, para tirar o atraso, é a doutrina espírita. Porque ela revive, ela redefine o valor do Evangelho, colocando esse valor muito acima daquilo que nós colocamos outrora. Vamos ver mais aqui, alguma reflexão a mais. Aqui, Nayana diz que está travando, está ok, mas eu acho que deve ser local aí. Vamos mais aqui. Então, o essencial pode nascer da dor, sim. Quando eu não tenho consciência e eu não me educo, ninguém vai me educar para isso. Por mais que a doutrina exista, o Evangelho exista, o Evangelho, a doutrina, os exemplos, as outras pessoas, o próprio Jesus, são estímulos para o Espírito. Mas o Espírito é soberano, ele tem que ser o protagonista da sua transformação. E quando ele não quer ser protagonista da sua transformação, a dor vem obrigá-lo a ser. Dor que ensina. Isso mesmo, Mônica.
Fox, parece até que era eu que estava falando tudo isso. Esta é a minha opinião. Temos que saber o que valorizar. Perfeito, é isso mesmo. Estamos assim, temos que fazer essa reflexão sempre. Elisângela, que reflexão maravilhosa, muito bom para todos nós. Chegamos ao fim, vamos fazer a nossa prece aqui rapidinho. A nossa conversa de hoje está maravilhosa, mas agora a gente precisa encerrar o nosso trabalho, porque tudo que deixa um gostinho do quero mais, aí é que fica melhor ainda. Vamos fazer a nossa prece final, agradecer a Deus pela dádiva de hoje, nos organizar mentalmente para recebermos o passe que vai ser dado e em seguida a gente tomar a nossa água fluidificada. Vamos à nossa prece. Divino amigo Jesus, como é maravilhoso termos a consciência de que somos filhos de Deus. Termos a consciência de que estamos em uma estrada e que nessa estrada todos os sinais, todas as paragens, todas as ajudas de que necessitamos estão à nossa disposição. O seu Evangelho, a doutrina espírita, as nossas conversas semanais, tudo isso, querido Mestre, como acréscimo da misericórdia de Deus, para que não demoremos tanto mais, atolados no secundário, presos ao material e vivendo o sofrimento, porque não aprendemos a preencher as lacunas da alma. Ajuda-nos, querido Mestre, a toda a humanidade, encarnada e desencarnada, a despertarmos o mais rapidamente possível para as glórias do reino da alma, do Espírito, do qual o Senhor nos falou há mais de 2000 anos. Abençoa os que sofrem, para compreenderem o essencial do seu sofrimento. Abençoa as nossas lágrimas. Ajuda-nos a enxergar mais longe, a olhar para o infinito, para as estrelas, ou talvez fechar os olhos de carne e pensar apenas como espírito, que somos filhos de Deus, fadados a sermos felizes, e as condições estão dadas, o Evangelho, o palco da vida, os desafios, o sacrifício, as dificuldades, as conquistas. Muito obrigado, querido amigo Jesus, por mais essa noite em seu nome. Permite que os nossos amigos espirituais derramem nesse instante, sob a forma do passe, as bênçãos de que necessitamos, a fim de que nos fortaleçamos na fé, na coragem, no discernimento, na sabedoria. Muito obrigado, Jesus amigo, e ser conosco hoje e sempre. Muito obrigado a todos pela presença, pela participação, e nos encontraremos de novo, se Deus quiser, no domingo às 19 horas. Um abraço a todos e até domingo, se Deus quiser.